Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam comentários sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Quão enganosa pode ser a própria conquista, pela qual uma pessoa vem lutando há tanto tempo, passando por cima de todos os seus princípios e moral. Mas nem sempre essa vitória traz frutos positivos, às vezes, a vida vira tudo de cabeça para baixo, e o homem que parecia ter recebido tudo o que poderia desejar se vê em uma situação difícil. Essa é exatamente a situação que ocorreu na vida de Tony, que sempre buscou o melhor em sua vida. Ele tinha certeza de que todas as suas decisões dariam certo para ele, que ele sairia por cima. Mas, ao entrar no chalé pela manhã, depois de uma noite tempestuosa e memorável, ele não tinha ideia do que o aguardava e de como sua imprudência e sua busca por objetivos pessoais, contrários às regras da moralidade e a todos os princípios, o poderiam acabar. E a história toda começou não com Tony, nem mesmo com sua esposa Julia, mas com o pai dela, Harry. Até certo ponto, ele está envolvido em tudo o que aconteceu, pois, se não fosse por suas conexões e fama, talvez nenhuma união matrimonial tivesse acontecido. Harry nasceu em uma família normal, pode-se até dizer que era pobre. Sua mãe criou o filho sozinha, havia momentos em que não havia dinheiro nem para as compras necessárias. Mas foi com essas restrições que ele criou um homem responsável e trabalhador, que faz o trabalho 100% e sempre leva o trabalho até o fim. Já aos 15 anos, Harry começou a procurar seu primeiro emprego de meio período. Infelizmente, não havia muitas opções, então ele teve que aceitar as que encontrou. Mas, aos 18 anos, ele percebeu que trabalhar para outra pessoa não é a melhor opção e, portanto, vale a pena dar a máxima atenção e zelo às questões de treinamento e desenvolvimento em sua própria direção. Elaborar uma estratégia para o desenvolvimento de seu próprio negócio não foi tão difícil quanto poderia parecer à primeira vista, mas ganhar dinheiro para realizar tudo isso é muito mais difícil. O jovem não conseguiu um empréstimo devido à falta de um emprego permanente e de um salário fixo e, portanto, a única opção era economizar dinheiro por conta própria e finalizar o plano de negócios de forma que a qualidade máxima pudesse ser obtida com o mínimo de investimento. Como resultado, ele levou quase 10 anos para iniciar seu próprio negócio, e foi somente aos 27 anos que Harry conseguiu obter um ótimo resultado e começou a ter alguma lucratividade. Ele passou a gerenciar a manutenção e o reparo de equipamentos, incluindo equipamentos domésticos e eletrônicos. Uma das tarefas mais difíceis acabou sendo encontrar excelentes especialistas que estivessem dispostos a trabalhar pela primeira vez por uma remuneração que não era a mais alta do mercado de trabalho. O homem oferecia oportunidades de carreira, e muito atraentes, com um aumento correspondente no salário ao longo do ano. É claro que essa perspectiva não agradou a todos, mas houve aqueles que decidiram apoiar o jovem empresário e trabalhar para ele. De grande importância na vida de Harry era sua namorada Julia, que eles conheciam desde o ensino médio. Ela sempre apoiou o rapaz e às vezes até o ajudava com dinheiro, embora ela mesma não trabalhasse na melhor posição. A moça o apoiou em todos os seus esforços, sempre esteve ao seu lado, apesar de todas as dificuldades, e nunca deu motivos para duvidar de sua lealdade ou determinação de ir com Harry até o fim. Em grande parte devido à ajuda e ao apoio dela, ele não desistiu e conseguiu alcançar as alturas que há muito aspirava. O amor sobreviveu aos momentos mais difíceis, e é por isso que o homem confiava plenamente nos sentimentos e nas intenções dela, bem como no fato de que Julia não o amava por nada, nem por dinheiro e muito menos por ser romântico, pois Harry poderia desaparecer o dia todo no trabalho. Ela simplesmente o amava por quem ele era. E é por isso que, imediatamente após alcançar os primeiros sucessos na direção escolhida para os negócios, o homem decidiu fazer uma proposta de casamento, cuja resposta foi positiva. O casamento foi realizado 6 meses depois. Foi pequeno, mas elegante e memorável. Todos os que eram próximos ao casal compareceram e ficaram sinceramente felizes por eles. Logo os negócios cresceram. A empresa começou a receber um grande número de pedidos, de modo que não só houve oportunidade de aumentar os salários dos funcionários, como Harry havia prometido, mas, para expandir a força de trabalho, foram alocadas mais algumas dezenas de vagas. A cada ano, a empresa se tornava mais bem-sucedida e mais famosa. 2 anos e meio após o casamento,
quando a situação financeira do casal já havia se tornado mais ou menos estável, desapareceram as constantes dificuldades financeiras e outros estresses que não davam a oportunidade de relaxar e aproveitar a vida. Júlia soube que estava grávida. Ela ficou muito feliz com esse desfecho dos acontecimentos, pois ela e o marido queriam ter um filho desde o dia do casamento, mas, por algum motivo, por tanto tempo para engravidar, não deu certo. E aqui, finalmente, 2 listras felizes no próximo teste, do qual o casal não esperava nada. Os futuros pais começaram quase imediatamente a se preparar para a chegada do bebê. Decidiu-se comprar não apenas um apartamento, mas uma casa de campo completa, onde seria possível desfrutar plenamente da felicidade da família. Além disso, o ar fresco será muito mais útil para a criança do que o ar da cidade. Não haverá necessidade de procurar constantemente lugares tranquilos para passear, porque haverá seu próprio território enorme, onde ele poderá se sentir o mais tranquilo e isolado possível. Não era possível comprar uma casa com suas próprias economias, e portanto, o casal fez um contrato de empréstimo hipotecário, que, a propósito, foi pago em apenas 2 anos. A casa começou a ser reparada rapidamente, especialmente a preparação de tudo para o futuro bebê. Não só foi feito o projeto do quarto, mas também foram comprados vários itens de mobília e eletrodomésticos para o cuidado da criança e seu pleno desenvolvimento, bem como para a saúde e o conforto da futura mãe. O território da casa, um local para jogos conjuntos ao ar livre, foi melhorado. Foi dada muita atenção à questão da segurança, pois viver em uma casa de campo não é tão tranquilo quanto em um apartamento comum na cidade. De qualquer forma, Harry estava definitivamente convencido disso, e não havia possibilidade de mudar sua posição. Harry estava encarregado de todos os assuntos, e Julia tinha muito tempo para descansar e se manter em boa saúde. Isso era de grande importância, pois a ausência prolongada da gravidez poderia significar um risco maior de um resultado desfavorável. Por isso, a mulher estava muito preocupada com sua própria saúde e com a do futuro bebê. Logo o casal ficou sabendo que teria uma filha. Houve muita discordância quanto ao nome, mas no final o casal decidiu chamá-la de Kate. É um lindo nome. E finalmente o dia do nascimento se aproximou. Julia se internou com antecedência no hospital para preservação, pois a criança era bem grande e, por isso, havia a possibilidade de ter que fazer uma cesariana. Mas tudo correu bem e sem intervenção cirúrgica e, portanto, logo a jovem mãe e sua filha receberam alta. Elas foram recebidas por amigos e parentes, é claro, pelo alegre novo pai, que não conseguia encontrar espaço enquanto sua esposa favorita não estivesse em casa. Querida, como senti sua falta, o homem apertou a esposa, que parecia muito cansada e exausta. Prometo que tudo será muito mais fácil agora. Eu a ajudarei em tudo, se quiser, contrataremos uma babá que a ajudará em tudo com o bebê, assim será mais fácil para você, pelo menos no início. O homem abraçou sua esposa com mais força, depois a beijou no alto da cabeça e foi até o carro, onde sua filha pequena estava dormindo no berço do carro. Ele se inclinou gentilmente em direção a ela para ver melhor cada detalhe de sua aparência e, em seguida, disse levemente: "Você terá uma vida muito feliz, minha pequena. Farei o meu melhor para garantir que ninguém a machuque e que você seja feliz dia após dia. Seremos os melhores pais para você, você verá, querida." O homem beijou a filha gentilmente na testa, então ela estremeceu, espreguiçou-se e abriu os olhos. Um sorriso apareceu no rosto da garotinha, como se ela sentisse que o papai estava dizendo a verdade e que ele sempre estaria ao seu lado. Assim começou a feliz vida paternal do casal. Na primeira vez em que Julia usou os serviços de uma babá, ela ajudou a entender as peculiaridades da maternidade e lhe deu a oportunidade de descansar após o parto. Mas já depois de 3 meses, a mulher lidou com todos os deveres da maternidade sozinha, recusando-se a receber ajuda externa. Ela gostava de passar o tempo com o bebê, que a cada mês se alegrava com seus sucessos no desenvolvimento e no aprimoramento de novas habilidades. O bebê agradava aos pais com seu excelente estado de saúde e caráter calmo, comportava-se com tranquilidade em quase todos os ambientes, raramente chorava, mesmo durante o período de dentição. Ela podia ser facilmente deixada com os avós, com a amiga de Julia, ela não chorava e brincava alegremente com novas pessoas, o que permitia que os pais passassem um tempo juntos sem ansiedade e preocupações.
É claro que, às vezes, ela não dormia bem e ficava doente, especialmente após as vacinas. Mas essas são minúcias em meio à massa total de momentos e impressões positivas. Kate cresceu, formou-se com sucesso no jardim de infância e, depois dela, na escola pública. Sim, foi decidido dar à menina uma escola pública, para que ela tivesse mais oportunidades de autorrealização no futuro. Além disso, os pais estavam confiantes de que seria em uma escola pública que a filha seria tratada da melhor maneira, que lhe daria uma bagagem completa de conhecimento e a ajudaria a determinar o rumo da vida. Já aos 14 anos de idade, ficou claro que a direção mais interessante para Kate está diretamente relacionada ao trabalho de seu pai. Ela gostava de administração, demonstrava interesse e desenvolvia estratégias para aumentar a produtividade da equipe, as quais seu pai, de tempos em tempos, permitia que ela experimentasse com seus funcionários. Todos a apoiavam e não havia problemas na empresa. A garota se formou com louvor. Ela seguiu os passos do pai e se destacou por sua diligência e empenho em resolver vários problemas relacionados à organização da gerência e ao aumento da produtividade do trabalho. Alguns dos esquemas que a moça propôs eram realmente muito eficazes, por isso, foram usados na organização de seu pai. Kate fez o possível para ganhar a confiança dele e ter a oportunidade de trabalhar na organização em um dos cargos de gerência. Entretanto, Harry não queria que sua filha conseguisse tudo tão facilmente. Ele tinha plena consciência do tempo e do esforço necessários para conseguir algo nesta vida e queria que Kate também percebesse isso. Ouça, querida, Harry começou a falar durante o jantar, quando a filha começou a falar novamente sobre querer entrar para a empresa dele depois da 11ª série, você precisa ter um diploma universitário para chegar a um cargo de gerência. Você não pode simplesmente entrar em uma empresa e esperar conseguir um cargo sênior imediatamente, você tem que ganhar não apenas a minha confiança, mas também a confiança de todos os funcionários para que eles fiquem felizes em trabalhar com você. Se você não dedicar tempo e esforço suficientes à sua educação, provavelmente não terá a melhor reputação. E, como minha filha, você está sujeita a padrões mais altos que deve cumprir para servir de exemplo para os outros. Então, para conseguir um emprego em sua empresa, tenho de obter um diploma universitário? Não posso estudar e trabalhar ao mesmo tempo, por exemplo, fazer um curso por correspondência? Tenho certeza de que vou me sair bem e, portanto, não se preocupe com meu desempenho acadêmico. Mas não quero passar mais 4 anos no ensino superior sem nenhuma prática, é uma perda de tempo inútil. Vamos fazer um acordo, eu vou para a universidade e o senhor me deixa trabalhar na empresa, pelo menos em meio período, para que eu possa adquirir alguma experiência. Moça, dava para ouvir na voz dele que Harry não estava muito feliz com esse acordo, não gosto da opção de trabalhar até me formar. Você pode propor seus projetos e visitar a empresa durante seus estudos, mas não posso lhe dar um emprego em tempo integral. Quando você estiver totalmente formado e me trouxer seu diploma, conversaremos sobre sua colocação na empresa. Enquanto isso, seu trabalho é estudar diligentemente e adquirir a teoria, sem a qual a prática não pode ser bem-sucedida. Lembre-se de que grandes coisas só são feitas por pessoas que dedicaram muito tempo à educação. A imprudência na gestão de pessoas é simplesmente inaceitável. Você deve saber exatamente que suas ações afetarão a vida de outras pessoas e que você será responsabilizado por tudo isso. Acho que este é o fim do assunto, portanto, sugiro que continuemos o jantar em um silêncio agradável. Julia nunca interferiu nas conversas da filha e do marido. Ela percebeu que ambos estavam certos até certo ponto, então decidiu ser neutra e não apoiar ninguém. Houve um silêncio absoluto na mesa depois que Harry falou. Kate não tentou provar mais nada e tentar mudar a opinião do pai, pois sabia que isso não só não traria resultados positivos, como também poderia provocar uma pequena briga, que, de qualquer forma, não terminaria a seu favor. A única opção seria estudar, como o homem disse, e só depois disso tentar conseguir um cargo decente em sua empresa novamente. Em 20 anos, a empresa havia alcançado um sucesso simplesmente inacreditável em sua administração. Ela tinha filiais em todo o país e uma reputação muito positiva. A força de trabalho era de mais de 2.000 funcionários, portanto, a lucratividade também era muito alta.
Harry assumiu o cargo de desenvolvimento e investimento, de modo que a maior parte do dinheiro era investida na construção de novas filiais e na promoção em novas comunidades. Como havia muita concorrência, foram necessários alguns anos para desenvolver o negócio e conquistar a confiança dos clientes em potencial. A responsabilidade na empresa era muito alta, especialmente no segmento de gerenciamento. Tínhamos que monitorar constantemente a qualidade e a presença dos funcionários, acompanhar o absenteísmo, as métricas de desempenho e programar adequadamente para manter o alto desempenho da empresa. Isso é fundamental não apenas para manter o fluxo de clientes, mas também para manter excelentes relacionamentos com clientes recorrentes, com os quais construímos relacionamentos de longo prazo de forma contínua. Como resultado, Kate foi muito bem-sucedida em todos os seus exames de admissão e se inscreveu na universidade para estudar gestão de recursos humanos e produtividade corporativa. Seriam 4 longos anos de estudo, que pareciam intermináveis para Kate. No entanto, a garota logo percebeu que estudar na universidade não era a pior ideia, pois foi lá que ela conheceu um homem que conquistou seu coração desde os primeiros minutos. O primeiro foi Tony, o garoto mais popular da universidade, que era apenas um ano mais velho que ela. Ele estudava economia e jogava no time de futebol local, tinha um corpo atraente e musculoso e um carisma incrível. É claro que tudo isso não podia deixar de atrair a atenção do público externo e, por isso, ele era perseguido por multidões de garotas. Tony vivia em uma família de renda média. Seus pais eram professores no ginásio e, portanto, em geral, o bem-estar da família era decente. Mas o garoto não podia se dar ao luxo de nada. Ele tinha uma ótima aparência e, ao mesmo tempo, combinava cores e tons com competência em seu guarda-roupa e, assim, até mesmo as peças de roupa mais simples se tornavam uma imagem elegante, o que imediatamente deixava claro que o garoto entendia de moda. No time de futebol, ele jogou desde o primeiro dia de aula. Era evidente que ele seguia a forma e, portanto, participava ativamente dos esportes. Dizia-se até que, depois de todas as aulas, ele ia para algumas sessões fechadas, mas o próprio garoto nunca confirmou isso. Só notei Kate e Tony durante uma partida de futebol, que foi a todas as sessões, sem exceção, para apoiar o time da universidade. Em geral, o cara olhava para muitas garotas, sussurrava e até fotografava, e por isso não notá-lo era extremamente difícil. No início, Kate não demonstrou muito interesse no rapaz, porque percebeu que não precisava de tanta competição e não estava disposta a se humilhar como todas as outras garotas, apenas pela atenção de um rapaz. Como resultado, a única decisão que ela tomou foi esquecer tudo e esperar o resultado dessa maneira. Se aquele garoto é o destino dela, a vida os unirá mais cedo ou mais tarde. E se não for, então por que ela precisa disso? Ela pode encontrar relacionamentos para se divertir sem muita dificuldade, porque ela é uma garota extraordinária e muito bonita. Logo após o jogo de futebol, houve uma festa particular entre os alunos mais descolados da universidade. É claro que Kate foi convidada, não apenas porque todos sabiam das atividades de sua família, mas também por causa de sua aparência brilhante e memorável e de seu estilo de vida ativo. A garota participou de literalmente todas as competições e apresentações possíveis, e em algumas delas, obteve sucessos impressionantes. Não é preciso dizer que ela fazia isso apenas para se divertir na escola. Parecia-lhe que um estudo simples, não para um cargo gerencial, sobre o qual ela já sabia tudo, e com muitas disciplinas desnecessárias no primeiro ano, não fazia nada além de matá-la de tédio burocrático e, portanto, ela tentava se divertir de todas as formas possíveis. Era importante para Kate encontrar algo para fazer que não fizesse com que seus pais ligassem para ela e dissessem que ela não estava levando os estudos a sério, mas sim que a elogiassem. Por isso, ela decidiu se inscrever em todas as competições realizadas na escola de ensino médio, inscrever-se em coreografia e ginástica, fazer parte do grupo de líderes de torcida e até mesmo tentar a direção de voz. Kate conseguiu faltar a quase metade das aulas da universidade impunemente, sem nenhuma consequência negativa. Ela até gostava de algumas aulas, gostava da coreografia e das várias competições realizadas nessa área. Ela estudou muito, assim como em todas as outras direções, mostrando apenas o seu melhor lado, de modo que os professores das aulas adicionais decidiram independentemente tirá-la dessas ou daquelas duplas para aulas adicionais ou preparação para a próxima apresentação importante.
A festa prometia ser ótima, então a garota se preparou para ela com cuidado especial. Imediatamente após chegar em casa, no final dos casais, ela foi se arrumar. Kate sabia que na festa haveria um grande número de caras legais, que, como ela, eram ativos e motivados durante seus estudos na universidade. Talvez lá ela conhecesse alguém com quem quisesse passar um tempo ou até mesmo formar um relacionamento, por isso precisava estar em sua melhor forma. Deve-se observar que Kate tinha pouco desejo de ter um relacionamento sério. É claro que o exemplo de seus pais é um tanto inspirador e faz com que você acredite no amor, mas ela percebeu que essa é a exceção à regra, não a regra em si. Consequentemente, ela foi bastante fria em relação a vários pretendentes, não permitindo que ninguém se aproximasse demais para magoá-la. Ela acreditava que se o destino decidisse que esse ou aquele rapaz era sua alma gêmea, aquele com quem ela deveria passar a vida, ela sentiria isso sem questionar. Até que isso acontecesse, ela estava apenas se divertindo, trocando constantemente de garotos e não demonstrando sentimentos reais por nenhum deles. O visual da garota para a festa era simplesmente incrível. Ela usava um vestido vermelho curto, que realçava perfeitamente sua silhueta, tinha o cabelo e a maquiagem feitos de forma expressiva e atraente, de modo que ela seria definitivamente o centro das atenções. Tudo isso foi complementado por sapatos de salto alto vermelhos, que acrescentaram não apenas feminilidade, mas também uma nota de beleza fatal, visível de longe. A garota gostava de se vestir de forma extravagante e de passar a imagem de uma declaração, portanto, no momento em que desceu do quarto para se despedir dos pais e ir para a festa, eles nem se surpreenderam com mais uma roupa brilhante e provocante. A única coisa que seu pai disse quando ela se despediu foi: "Embora as rosas sejam muito bonitas, tenham muitos espinhos e pareçam agressivas, elas são muito delicadas e frágeis. É fácil quebrá-las, especialmente depois de algumas picadas, portanto, tenha cuidado. Há muitos amantes de flores, mas são poucos os que as apreciam." O pai dela sempre tinha algo a dizer quando Kate ia a uma festa ou simplesmente saía com as amigas, algumas das quais ele havia apresentado à família. Era óbvio que ele estava muito preocupado com a filha e não queria que ninguém a machucasse. Mas, ao mesmo tempo, ele não interferia abertamente na vida dela. Tudo é aprendido com os próprios erros, e as ordens e instruções de outras pessoas não levam a nada de bom. Consequentemente, ele manteve uma certa neutralidade e se limitou a algumas admoestações, como se estivesse alertando sua garota sobre o perigo. Mas ela apenas sorria a cada vez, sem responder nada. Logo Kate chegou ao endereço da festa. Era uma casa de campo, enorme e ostentosa. Estava iluminada com centenas de guirlandas de luzes, ouvia-se música por todos os lados, e estava claro que aquele era o lugar onde a festa estava sendo realizada. Na entrada do local, havia um guarda que, de certa forma, parecia até intimidador. Ele esclareceu o nome da garota, verificou seu nome nas listas e só depois a deixou entrar no território. Era óbvio que ninguém tinha permissão para entrar no território e, portanto, a festa realmente prometia ser ótima. Havia uma grande multidão, apesar de a garota ter chegado um pouco antes da hora marcada. Ali estavam reunidos não apenas os alunos do primeiro ano, como ela pensava, mas todos os alunos da universidade, que progrediram em uma direção ou outra, que se destacaram positivamente entre os outros alunos, que tinham uma excelente reputação ou que eram simplesmente os favoritos de muitos. Em sua maioria, estavam todos em pequenos grupos, conversando entre si, rindo e se divertindo. Mas havia aqueles, como Kate, que estavam sozinhos, vagando pelo terreno e apenas olhando ao redor. Aparentemente, as festas são realizadas aqui com bastante frequência, por isso a atmosfera é inesquecível. Uma enorme quantidade de parafernália de festa, álcool, aperitivos, piscina elegantemente decorada e playground em uma pequena praça atrás da casa. Tudo é organizado por si só e permite que você relaxe completamente. A garota decidiu fazer exatamente isso, pegou uma lata com um coquetel, verificou se estava fechada e só então começou a beber e a passear tranquilamente pelo território. Havia muito poucas pessoas que ela conhecia. Predominavam rapazes muito maduros que, ao que parecia, estavam no último ano do ensino médio. Várias vezes eles se aproximaram dela para se conhecerem, mas depois de suas respostas frias e indiferentes, decidiram continuar se divertindo.
E então, em meio à enorme multidão de pessoas, ela viu Tony e, por algum motivo que não entendia, sentiu seu coração bater um pouco mais rápido. Fazia muito tempo que ele não tinha essa sensação e ficou surpreso com a reação de seu corpo. Ele não sabia o que fazer, então congelou e olhou em sua direção. O cara percebeu e se virou exatamente na direção em que Kate estava. Ele levantou a mão e acenou para ela, e ela acenou de volta. Depois de ficar parada por mais alguns segundos, a garota percebeu que era hora de parar de olhar para o rapaz e ir em outra direção. Ela não entendia muito bem o que a havia levado a agir dessa forma, pois já havia sido muito fria com os rapazes antes e, na maioria das vezes, nem sequer os cumprimentava. Muito menos ficava olhando para um rapaz por alguns minutos, mesmo depois de ele tê-la notado. Seu orgulho não permitia isso, e era como se ela tivesse se esquecido do que era e não pudesse deixar de olhar para um garoto. Essa situação a desequilibrou. A garota estava um pouco confusa e até mesmo irritada por não ter se mostrado da melhor forma, ou melhor, de uma forma incomum para ela. Ela nunca quis parecer o tipo de garota que se humilhava e corria atrás de um garoto só para chamar a atenção dele. E ela sabia muito bem que nunca faria isso, mesmo que se apaixonasse. Um rapaz deveria persegui-la, e não o contrário. Quem era aquela garota bonita que estava olhando para nós? Perguntou Tony a um de seus amigos quando perdeu Kate de vista. Eu nunca vi antes em nossas festas. Ela é nova? Sim. Caloura, disse um dos rapazes, uma espécie de ativista, envolvida em tudo e até se saindo bem. E ela está estudando bem. E, aparentemente, ela também é muito bonita. Eu me pergunto como ela consegue fazer tudo isso, considerando a quantidade de clubes que ela tem. Não sei, respondeu Tony, mas ela parece ser muito boa, então acho que vou sair com ela. Ficaremos juntos algumas vezes e depois seguiremos caminhos diferentes até que eu encontre uma melhor. Acima de tudo, ela não parece ser de uma família abastada, suas roupas são muito comuns, assim como seus sapatos, ela não veio em seu próprio carro. Caso contrário, o guarda teria informado que outra vaga de estacionamento estava ocupada, e vocês sabem, pessoal, eu só me sinto atraído por pessoas ricas. O cara riu e empurrou um de seus colegas no ombro. Todos ao seu redor riram de volta. Era a verdade. Tony não estava procurando uma garota por amor, ele estava se esforçando para encontrar o par perfeito por cálculo. Embora o rapaz não viesse de uma família pobre e seus pais tivessem conquistado tudo o que tinham por meio de trabalho honesto, ele não queria seguir o mesmo caminho. Ele percebeu que era muito mais fácil conseguir uma quantia enorme de dinheiro simplesmente fazendo um casamento bem-sucedido, depois do qual não se pode trabalhar e simplesmente desfrutar de uma vida despreocupada e ociosa. Essa posição lhe pareceu a mais bem-sucedida e, portanto, ele seguiu à risca seu plano de encontrar uma noiva rica. É claro que ele nunca contou a ninguém além de seus amigos mais próximos, a menos que dissesse isso em tom de brincadeira para fazer todos rirem. Ninguém podia deixar de pensar que um sujeito tão resoluto e determinado procuraria uma moça para apoiá-lo, e não o contrário. Todos tinham certeza de que ele seria um ótimo marido e que, após a formatura, encontraria um bom emprego. No entanto, ninguém presumiu que ele não trabalharia de forma alguma. É aí que você se engana, meu amigo, respondeu o outro rapaz, que parecia distante, mas ouvia atentamente toda a conversa. Ela é exatamente dos ricos. Seus pais são donos de uma grande empresa que, nos últimos anos, vem abrindo filiais em todo o país. Não sei por que ela não se gaba disso, as moças ricas gostam de fazer isso, mas tenho certeza de que o pai dela é quem dirige a empresa. Meus pais têm um contrato de serviço regular, e eu até a vi chegar algumas vezes com seus funcionários para supervisionar o sucesso do trabalho e implementar novas opções para tornar a empresa mais produtiva. Portanto, sugiro que dê uma olhada nesta galeria. A essa altura, Tony estava pensando seriamente no que fazer com essa garota. Por fora, ela é extremamente atraente, mas, ao mesmo tempo, parece arrogante e inacessível e, portanto, ele definitivamente precisa tentar obter um favor dela. Mas essas dificuldades definitivamente não o impedem de atingir seu objetivo principal de um casamento bem-sucedido. Foi necessário pensar em um plano que pode trazer resultados muito atraentes em sua implementação. E, para isso,
É necessário aprender mais sobre os hobbies da moça e sua família, sobre onde ela vai, do que gosta e assim por diante. O principal, como acreditava Tony, é não ter pressa e desenvolver o relacionamento gradualmente, para que ninguém suspeite de nada. Caso contrário, o plano poderia ser simplesmente um fracasso. Kate estava passeando tranquilamente pela casa de campo quando viu uma garota muito atraente sentada sozinha à beira da piscina. Era óbvio que ela estava chateada com alguma coisa, mas não estava chorando, apenas olhando para a água e pensando em algo. Ela se parecia com Kate em situações difíceis e confusas, então ela tomou a decisão de ir até lá e conversar com a desconhecida. Às vezes, é a conversa com um estranho que acaba sendo mais necessária e mais útil, porque não se pode contar tudo aos entes queridos, e nem sempre. Oi, linda. Kate se aproximou o suficiente da garota para poder ouvi-la perfeitamente, mas poderia sair caso ela se sentisse desconfortável com a sua presença por algum motivo. Por que você está sentada aqui, toda arrumada e sexy, sozinha? A garota olhou para Kate com apreço, depois suspirou pesadamente e voltou seu olhar para a água. O silêncio continuou por alguns minutos, depois do qual a estranha decidiu responder à pergunta. Terminei com meu namorado hoje e, por causa disso, tive uma grande briga com meus pais há alguns meses e agora estou sozinha. Não quero pedir desculpas a ninguém e também não quero dizer que eles estavam certos quando disseram que ele é um canalha. Não sei o que fazer nessa situação. Meu pai disse que, enquanto eu sair com esse cara, não terei mais pais. Mas agora, basicamente, eu não me comunico com ele, mas também não me comunico com meus pais, porque eles não sabem. A garota respirou fundo e continuou a olhar para a água. Não é uma situação agradável, disse Kate, mas se você pensar sobre isso, sempre poderá encontrar uma solução melhor. Portanto, se não quiser falar sobre o término do namoro, deixe que outra pessoa conte aos seus pais. Dessa forma, você não se sentirá humilhada e seus pais saberão de tudo e poderão se comunicar com você normalmente novamente. Kate sentou-se ao lado do estranho e mergulhou os pés na água da piscina. A água estava surpreendentemente quente, apesar de já estarmos em meados do outono. Sim, seu plano parece muito atraente, respondeu ela, mas o problema é que não há ninguém para contar aos meus pais que estamos nos separando. Faz apenas 2 semanas que me mudei para cá e mudei de universidade, então ainda não fiz nenhum amigo. Passei todo o meu tempo livre com meu namorado, que se revelou uma pessoa horrível e me deixou alguns dias antes do meu aniversário. E agora estou sentado em um lugar estranho, expressando meu descontentamento para uma garota estranha que está tentando resolver todos os meus problemas. Que irônico. Kate se divertiu com a declaração da estranha. Ela mesma é uma pessoa totalmente autossuficiente, forte e independente, que não quer se abrir com os outros nem demonstrar qualquer tipo de emoção. Se fosse possível, ela nunca contaria a ninguém sobre seus problemas, mas acumular constantemente toda essa insatisfação e ansiedade não é a melhor opção, e por isso ela decidiu acompanhar a garota. Bem, então, vamos resolver sua situação e fazer novos amigos. Meu nome é Kate, eu estudo na mesma universidade que você, no primeiro curso de administração e produtividade ou algo assim. A garota começou uma longa história sobre si mesma. Kate deu todos os detalhes básicos sobre sua vida, compartilhou alguns desentendimentos com seus pais e falou sobre seus lugares favoritos. A história não era longa, mas muito informativa, de modo que já era possível formar uma certa imagem da pessoa. É claro que muitos momentos foram omitidos, pois é impossível contar toda a vida em poucos minutos. E não era necessário contar todos os pequenos detalhes. Bem, Kate terminou sua história, agora é sua vez de contar sua vida e reclamar da injustiça da vida. Ela sorriu, o que, sem dúvida, a dispôs ainda mais do que a história. Meu nome é Ariana, respondeu a garota, há alguns meses me mudei para esta cidade com minha família para que meu pai pudesse continuar seu serviço e eu pudesse estudar em uma instituição superior decente. A garota também compartilhou alguns detalhes sobre sua infância, inclusive mencionando seu primeiro amor. Ela explicou as dificuldades de se comunicar com os pais, contou-me sobre sua juventude anterior e o rumo de seus estudos. Ela falou por um longo tempo, acrescentando mais e mais detalhes à sua história. Kate não a interrompeu, mas apenas a ouviu atentamente, fazendo perguntas esclarecedoras em alguns momentos.
As meninas passaram a tarde inteira juntas, conversando de coração para coração. Depois de se conhecerem melhor, elas perceberam que tinham várias questões em comum e até mesmo alguns problemas semelhantes na vida. Que é interessante para elas passar um tempo juntas e compartilhar anedotas engraçadas da vida, que às vezes não apenas as fazem sorrir, mas rir alto. A noite passou voando e, quando Kate e Ariana começaram a olhar em volta, perceberam que quase todo mundo já tinha ido embora, então era hora de irem para casa. Elas combinaram de se encontrar na universidade no dia seguinte para discutir como resolver o problema de Ariana com seus pais e como dizer a eles que ela não estava mais saindo com seu ex-namorado. Pela manhã, Kate já tinha um plano pronto sobre como contar aos pais de Ariana sobre o término do namoro com o ex-namorado. No que dizia respeito à garota, era excelente, portanto, tinha que funcionar da melhor maneira possível. Tudo o que restava era esclarecer todos os pequenos pontos, e depois disso elas poderiam prosseguir. As moças se encontraram na entrada da universidade, como haviam combinado, e Kate foi direto ao plano. Você não teria nenhum problema se um amigo que conheceu na universidade viesse visitá-la por algumas horas? Perguntou Kate antes de expressar seu plano futuro. Acho que minha mãe não se importaria, e meu pai está no trabalho, ele não se importa com meus amigos, Ariana respondeu, depois deu de ombros e se voltou para sua nova conhecida. Por que você quer me visitar? Bem, como devo dizer, precisamos que eu vá até sua casa e, enquanto você estiver fora, por exemplo, pegando nosso entregador de pizza, eu terei uma boa conversa com sua mãe e casualmente direi a ela que você está solteira agora. No final, ela saberá que você está solteiro agora, contará ao seu pai e você não precisará fazer nada para conseguir isso. É claro que depois ela certamente vai perguntar por que você não contou a ela e blá, 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 mas você vai dar um jeito, não vai? Kate se virou para a amiga, que estava completamente perdida e olhando para ela após o anúncio do plano. Acho que é um ótimo plano. Vou apresentá-la como minha melhor amiga, com quem tenho mantido contato desde que me mudei para cá, e depois é só uma questão de seguir em frente. Só preciso desempenhar meus papéis perfeitamente e não preciso me preocupar em obter um ótimo resultado para o meu problema. Não tenho certeza se minha mãe vai me perguntar por que não contei a ela sobre a separação, pois ela está acostumada a não contar nada, mas a situação deve melhorar. Talvez possamos até começar a nos comunicar, o silêncio constante em casa está me estressando muito. Ariana se jogou no pescoço de sua nova amiga, que parecia ser capaz de resolver todos os seus problemas de forma rápida e fácil. Teremos que aguardar o resultado e ver como o plano vai se desenrolar. Mesmo que não desse certo, pelo menos seria possível passar a noite não em completo silêncio, mas em um bate-papo divertido com Kate, que parecia ter um suprimento infinito de histórias incríveis e contos de sua vida. Kate achava que já tinha conseguido o que havia se proposto a fazer e, por isso, aguardava a noite sem preocupações. Mas mal sabia ela que seu plano não era o único, e Tony já estava pensando em como conquistar o coração da moça e depois se casar com ela. Depois da faculdade, as meninas foram direto para a casa de Ariana. Kate avisou seus pais que estava indo ver sua nova amiga para fazer os preparativos e, portanto, não deveria haver problemas. O mais importante é conseguir puxar conversa com a mãe da nova amiga e falar sobre o término do namoro como se ela não soubesse que a relação entre mãe e filha não é das melhores. E assim elas chegaram e se dirigiram à entrada. Era óbvio que Ariana estava preocupada e parecia muito tensa. Mas isso era até uma vantagem para ela, porque seria mais fácil encontrar um assunto para iniciar uma conversa com sua mãe. A mulher encontrou as meninas na entrada. Ela estava regando as flores que estavam lindamente dispostas em vasos por todo o terreno. Ariana acabou de entrar na casa e Kate parou para cumprimentá-la. Boa tarde, eu sou Kate, a melhor amiga de sua filha na casa nova, ela disse, esperando qualquer resposta à apresentação. Prazer em conhecê-la, respondeu a mulher e continuou a regar as flores. Ela apenas olhou de relance para a garota, o que indicava claramente seu desinteresse e um certo distanciamento de tudo ao seu redor. É claro que Kate não gostou disso, mas decidiu permanecer orgulhosa e simplesmente seguiu Ariana para dentro da casa. A situação era um pouco mais complicada do que ela imaginava, mas isso não a deixava menos confiante em suas próprias habilidades.
Na verdade, ela estava ainda mais determinada a contar à mulher as notícias importantes sobre sua filha. Logo ela recebeu uma mensagem de que um mensageiro estava se aproximando do seu destino, então ela teve que sair para encontrá-lo. Ariana se dirigiu para a saída e Kate a seguiu para ver onde sua mãe estava, afinal. A mulher estava sentada no pátio, em uma cadeira, tomando algum tipo de bebida. Kate chegou exatamente antes dela e parou, acompanhando Ariana até o portão de pedestres enquanto a observava. "Minha filha não pode mais ir sozinha ao encontro do mensageiro?" disse a mulher de repente. "Agora ela precisa ser acompanhada em todos os lugares?" Ela não olhou na direção de Kate, mas estava completamente alheia ao que estava acontecendo. Se houvesse mais alguém nas proximidades, teria sido impossível saber com quem a mulher estava falando. Não, apenas hoje, devido ao seu estado de depressão por causa do término com Ron. Embora ela já esperasse isso dele e tivesse até considerado a possibilidade de deixar aquele garoto sem esperança, ela ainda estava um pouco chateada após o término. Hoje ela estava especialmente distraída e chateada em suas aulas, então decidi apoiá-la de alguma forma e passamos a tarde juntos. Acho que ela ficará muito melhor dessa forma. A mulher não disse nada a Kate. Mas era óbvio que ela estava pensando profundamente, tão profundamente que era impossível saber o que estava em sua mente. É quase certo que ela estava pensando no que a amiga de sua filha havia dito, considerando o que fazer em seguida. Depois de alguns segundos, Ariana se aproximou de Kate e a puxou para dentro de casa, sem dizer nada à mãe. "Como foi?" perguntou a garota com impaciência, afastando-se apenas alguns passos do local onde seu destino acabará de ser decidido. Ela conhecia sua mãe, portanto duvidava do sucesso do plano. "Correu bem", respondeu Kate. "Eu lhe contei sobre o término do namoro." Ela não respondeu nada, mas sem dúvida ouviu tudo o que eu disse. "Acho que as coisas vão ficar ótimas de agora em diante", ela sorriu. As meninas passaram as horas seguintes comendo pizza, conversando e compartilhando anedotas sobre suas vidas. Parecia que elas se conheciam desde sempre, então o tempo passou voando. Mas era hora de ir embora, de se preparar para as aulas, e Ariana precisava descobrir se o plano de hoje tinha valido a pena ou se não tinha valido o tempo e o esforço. Quando Kate já estava praticamente em casa, chegou uma mensagem de texto em seu celular: "Oi, a garota mais bonita da minha festa." Ela não sabia exatamente quem era o responsável pela decoração e organização do evento do qual participará há pouco tempo, por isso decidiu não responder. Poucos minutos depois, chegou uma segunda mensagem: "Você estava olhando para mim quando eu estava com meus amigos, eu disse oi e você disse oi de volta. Não imaginei que você cairia no meu coração dessa forma depois de um encontro fugaz naquela noite." E foi aí que ele se deu conta. O mesmo rapaz, ao ver que ela tinha tido sentimentos estranhos, tinha encontrado o número dela em algum lugar e tinha decidido escrever para ela. E então a garota pensou que aquele era seu destino e que deveria definitivamente responder às mensagens. Ela escreveu de forma breve e sucinta: "Oi, estranho." As mensagens não são a melhor maneira de conhecer uma pessoa, porque todos nós nos escondemos atrás de máscaras. Se você quiser conhecer alguém, vá até ele pessoalmente e inicie uma conversa. Depois de enviar a mensagem, ele esperou mais alguns minutos por uma resposta e, quando percebeu que não haveria nenhuma, simplesmente foi para casa. Não ficou claro se a determinação dela o atraiu ou o afastou. Ela não saberia até o dia seguinte. Se um rapaz vier ao encontro dela, significa que ele compartilha o ponto de vista da moça e ainda quer conhecê-la. Se ele não vier, significa que ela vê sinais do destino onde não há nenhum e, portanto, aquele rapaz bonito da festa não é para ela. Tony ficou muito feliz com essa reviravolta nos acontecimentos. Ele não queria se precipitar e abordou a garota com extrema cautela, mas ela tomou a iniciativa e disse que ele deveria conhecê-la pessoalmente. Ela ainda gostava dele e, portanto, foi muito mais fácil executar seu plano. O principal é fazer tudo com cuidado e sentir o terreno, para que, se Deus não permitir, não perca a oportunidade de construir um relacionamento com ela.
E enquanto Kate pensava no fato de o destino ter decidido lhe dar esse presente por causa do seu sofrimento na escola, no qual ela não estava particularmente interessada, Tony pensava em como se casar rapidamente com a moça e obter uma parte dos negócios dos pais dela, e de tal forma que não houvesse nenhuma chance de a família dele, no futuro, após o divórcio, devolver o dinheiro a ele. Sim, ele não ia se casar para sempre. Ele só queria uma renda passiva promissora com a qual pudesse viver pelo resto da vida sem negar a si mesmo nenhum prazer. Na manhã seguinte, Kate acordou com a sensação de que algo importante aconteceria hoje, algo que mudaria sua vida. Praticamente ninguém se aproximou dela pelo resto do dia, embora ela tivesse ido ao treino do time de futebol e participado de uma sessão geral de estudos que ia na direção do atletismo. E naquele momento, quando ela já havia decidido que não deveria esperar nenhum presente do destino, foi abordada por Tony na sala de jantar, que sorriu e disse: "Bem, olá, garota bonita." Bem, olá, garota bonita, com quem é necessário se comunicar apenas pessoalmente, sorriu para agradar a própria garota e conseguiu. "Hello, party boy who can't stop thinking about me." Ela sorriu de volta, mostrando que estava interessada em conversar. "Por que uma garota tão bonita fica sozinha o tempo todo? Nunca vi um rapaz perto de você e não vejo uma aliança em seu dedo, então você não é casada. Como você conseguiu ficar sozinha por tanto tempo?" A garota sorriu e ficou um pouco envergonhada depois disso. "Eu só estava esperando por alguém que me fizesse sentir ótima, que me amasse muito e pensasse em mim à noite." Ela se aproximou um pouco mais do rapaz, "Mas agora são todos tão mercenários e inseguros, e infiéis também, e é isso que eu não suporto em um relacionamento. Eu certamente não preciso de um cão macho." É claro que Tony tinha uma opinião completamente diferente. Ele tinha certeza de que você pode ter vários relacionamentos ao mesmo tempo, mudar de parceira ao primeiro desejo, porque nesta vida há tantas garotas bonitas que querem experimentar todos os tipos de prazeres. Mas, é claro, ele não poderia dizer isso à garota com quem se casaria no futuro, mesmo que fosse por cálculo. "Você tem toda a razão, boneca, trair é uma coisa terrível. Eu mesmo não aprovo isso, e é por isso que estou procurando a pessoa com quem vou viver a vida toda, para o bem ou para o mal, sabe?" O rapaz deu uma piscadela e sorriu novamente. "Acho que sim. Acho que somos muito parecidos nesse ponto, porque também estou procurando uma pessoa para a vida toda. Mas como é difícil encontrar uma pessoa assim. Ou talvez você deva olhar ao seu redor e verá que já existe uma pessoa assim, com quem você pode viver uma vida longa e feliz. Você só precisa prestar um pouco mais de atenção nas pessoas ao seu redor." É claro que o rapaz estava se referindo a si mesmo, e Kate o entendeu perfeitamente. Em geral, ela gostava do jovem, ele tinha uma boa disposição e uma aparência muito atraente e máscula. A garota também gostava das palavras dele, parecia que ele falava sério, e as aulas de teatro que o rapaz estava frequentando certamente não passavam sem problemas. O casal não conversou sobre nada por mais alguns minutos, e depois disso, o rapaz convidou a moça para um primeiro encontro em um restaurante perto da universidade. Decidiram ir logo depois dos casais, para não adiar o encontro. Kate gostou desse arranjo, porque confiança e determinação são uma das qualidades de um homem que ela apreciava muito. Ela mandou uma mensagem de texto para a mãe dizendo que chegaria um pouco mais tarde depois dos rapazes. Em seguida, teve um encontro com um rapaz que ela achou perfeito. O casal não conversou sobre nada por mais alguns minutos, e depois disso, o rapaz convidou a moça para um primeiro encontro em um restaurante perto da universidade. Decidiram ir logo após os casais, para não adiar o encontro. Kate gostou desse arranjo, pois confiança e determinação são uma das qualidades de um homem que ela apreciava muito. Ela mandou uma mensagem de texto para a mãe dizendo que chegaria um pouco mais tarde depois dos rapazes. Em seguida, saiu para um encontro com um rapaz que ela achava perfeito. O encontro foi maravilhoso. O casal riu e conversou sobre momentos engraçados de suas vidas. Tony conseguia lidar com qualquer tema de conversa, por isso era muito agradável conversar com ele. Ele sempre fazia Kate rir, contava piadas e às vezes até agia de forma um pouco boba, mas a garota gostava disso. Ela se sentia muito bem na companhia dele e, por isso, decidiu inequivocamente que esse era o homem que o destino havia lhe dado e que ela não poderia perdê-lo.
Tony se esforçou ao máximo para agradar a moça e maximizar sua disposição. Em um encontro, ele fez o que jamais faria com uma garota normal, comportou-se estupidamente em público, o que o deixou muito desconfortável e até mesmo um pouco irritado, mas atingir a meta veio em primeiro lugar. Kate tinha que gostar dele e fazer com que ele se apaixonasse por ela. E ela conseguiu com bastante sucesso. Depois que o encontro terminou, assim que Kate chegou em casa, sua mãe a chamou para uma conversa séria. Acontece que sua amiga havia passado pela cafeteria onde Kate havia passado algum tempo com Tony e, por isso, Julia queria discutir assuntos muito importantes com a filha. É claro que ela não queria se intrometer em sua vida pessoal nem influenciar a decisão de forma alguma, mas precisava avisar sua filha. Querida, começou a mãe, quando Kate se sentou ao lado dela, sei que você tem um rapaz e que teria me contado sobre ele quando chegasse a hora, mas eu realmente preciso conversar com você. Ela esperou pela reação da filha, imaginando o que deveria dizer em seguida para que fosse bem compreendida. Mamãe, eu sei de tudo, que tenho que terminar meus estudos, que só tenho que pensar em me formar, em conseguir um emprego na empresa do meu pai, e assim por diante. Sei que não devo interromper minha carreira por causa de um relacionamento e que nem todos os rapazes são bons. Lembro-me de todas as conversas que tivemos no passado, portanto, você não precisa se preocupar. Posso ir para o meu quarto agora? Não, querida, não era isso que eu queria lhe dizer. Sim, você tem razão, seus estudos vêm em primeiro lugar, mas sempre há espaço para o amor, caso contrário, como seu pai e eu poderíamos estar juntos? Nós dois estudamos e trabalhamos, mas encontramos tempo para ficarmos juntos. Nosso amor sobreviveu a todas as provações, e foi assim que soubemos que era sincero, então decidimos andar de mãos dadas pelo resto de nossas vidas, sorriu a mulher. Então, sobre o que você queria falar? Kate perguntou à sua mãe. Sobre como nem todas as crianças têm os objetivos certos. Alguns realmente querem formar uma família e viver a vida inteira com uma pessoa, enquanto outros têm motivos puramente egoístas. Nossa família tem uma empresa muito famosa, e é por isso que um grande número de pessoas não tão legais pode aparecer ao seu redor. Todas elas terão seus próprios planos e tentarão tirar proveito de sua empresa ou até mesmo de seu relacionamento, e você precisa estar preparada para isso. Mamãe, interrompeu Kate, eu também sei de tudo isso. Meu pai me deu um sermão sobre isso na última vez em que trouxe para casa nem mesmo um namorado, apenas um amigo meu. Tentarei tomar cuidado com o que escolher, certo? Mas não podemos saber que tipo de pessoa vamos ter na vida, boa ou não tão boa, não seria divertido viver. Portanto, a única coisa que posso prometer a você é que tentarei não cometer erros, mas não posso garantir que não os cometerei. Vamos ver o que acontece e depois lidaremos com as coisas à medida que elas surgirem. Acho que essa é a escolha mais lógica para nossa situação. Agora vou para o meu quarto me preparar para os pares de amanhã. Kate não esperou por uma resposta e foi para o seu quarto. Ok, querida, Julia sussurrou, ficando sozinha na sala de estar. O relacionamento de Kate e Tony estava progredindo rapidamente. O casal passava quase todos os dias juntos. Iam a cafés e restaurantes, sentavam-se juntos na cantina da escola, ele a acompanhava até em casa e, depois de algumas semanas, começaram a namorar na frente de casais. Ao mesmo tempo, Kate conseguia passar muito tempo com sua nova amiga Ariana, com quem dormiam juntos e frequentavam bares locais, iam a exposições e até escolheram um novo namorado para ela. Depois que Kate falou sobre seu relacionamento com Tony, Ariana ficou um pouco desconfiada, pois ele também havia tentado se relacionar com ela anteriormente. Quando cheguei aqui, Ariana disse à sua nova namorada, ele começou a prestar atenção em mim imediatamente. Era óbvio para todos, mas eu estava em um relacionamento com Ron na época e, claro, nem pensei em retribuir. Para ser sincera, depois do término do namoro, pensei em ligar para o Tony e convidá-lo para me conhecer, dormir com ele só para manter as aparências, porque muitas garotas diziam que ele era muito legal nesse caso. Mas nunca liguei para ele. E então conheci você e não tive mais vontade de encontrá-lo. E agora podemos esquecer a noite legal, ela suspirou brincalhona, depois deu uma risadinha quando Kate cutucou seu ombro, vamos lá, eu só estava brincando sobre como somos incríveis.
As meninas deram uma risadinha. É claro que Kate sabia que sua amiga não estava falando sério, mas a ideia de Tony trocar de garota como uma luva também não era exatamente agradável. É claro que ele disse a ela que muitas delas se apegavam a ele e não lhe davam um fora, outras ele tentava se relacionar com elas, mas descobria que elas eram muito inconstantes e infiéis, e a terceira até inventava todas essas histórias sobre seus casos. Em geral, o rapaz estava apenas tentando encontrar a pessoa certa, e ao seu redor cresciam rumores e histórias estranhas que não tinham nada a ver com sua vida. É claro que tudo isso não era verdade, mas Kate acreditava em todas as histórias de seu jovem, talvez porque ele era um ótimo contador de histórias e acrescentava mais detalhes emocionais que tornavam os monólogos mais convincentes, ou talvez apenas porque a garota queria que tudo o que Tony dizia fosse verdade. Logo o rapaz começou a insistir em conhecer os pais dela. Vamos, querida, disse ele, se quisermos desenvolver um relacionamento longo e sério, temos que conhecer os pais. Tony percebeu que conhecer os pais de Kate levaria o relacionamento deles para o próximo nível e, portanto, seria muito provável que o relacionamento também pudesse ser levado ao casamento sem muitos problemas. O mais importante é agradar os pais e não causar nenhum medo a eles, além de mostrar que ele é uma pessoa confiável e trabalhadora, em quem se pode confiar e que pode fazer parte do negócio, se necessário, o que era o cálculo completo. Bem, vamos conhecer seus pais primeiro, sugeriu Kate durante outra conversa desse tipo, já que você quer que nos aproximemos, deixe-me apresentá-lo à sua mãe e ao seu pai, para que eles me conheçam melhor e, se tudo der certo, eu certamente o apresentarei aos meus pais. Evidentemente, o rapaz não estava preparado para essa reviravolta. Ele queria conhecer os pais de Kate, começar a tê-los para si, ganhar a confiança deles e ter a oportunidade de executar seu plano. Mas ele não planejava apresentar seus pais à futura noiva tão cedo. Mas não havia escolha. Até o momento em que recebesse tudo o que precisava, ele teria que concordar com todas as propostas e desejos de Kate e, portanto, teria que aceitá-los e concordar. Foi decidido que se encontrariam para jantar no fim de semana para que pudessem se conhecer melhor e conversar sobre tudo o que os cercava. Tony só precisava dizer aos pais que em alguns dias eles conheceriam sua namorada, com quem ele estava planejando um futuro muito sério. Assim, quando chegou em casa, ele foi direto para a sala de estar onde seus pais assistiam a filmes todas as noites e começou a conversa. Mamãe, papai, tenho algo para lhes dizer, começou o rapaz, algo muito importante. Vocês têm de aceitar minha decisão, porque não vou mudá-la. Fale mais alto, querido, disse a mãe de Tony, estamos acostumados com você fazendo as coisas do seu jeito, então dificilmente vamos mudar sua opinião. O pai e a mãe olharam para o filho, que parecia preocupado e até ansioso. No sábado, minha namorada virá e quero que você a conheça. Eu a convidei para jantar, então temos que nos preparar para ela. Quero que tudo esteja perfeito e que ela tenha uma boa impressão de nossa família. Isso é muito importante para mim, e é por isso que peço que aceitem com compreensão. O menino ficou em silêncio e esperou a resposta dos pais. Nós achamos que constância e estabilidade não são para você. Você trazia uma nova garota toda semana e nunca nos apresentava a ninguém. O pai dele olhou para o filho de forma questionadora. Todos nós mudamos quando nos apaixonamos, respondeu o rapaz, depois encolheu os ombros. O que você acha? Tudo bem se eu convidá-la para vir aqui no sábado? Teremos tempo para preparar tudo para ela, não é mesmo? Ele olhou para a mãe. Claro que sim, querido, a mulher respondeu e sorriu. Estou muito feliz por você ter finalmente encontrado o amor. Talvez tudo dê certo e nós vivamos para ver seu casamento. A mulher riu muito e depois olhou para o marido. O homem se sentou e olhou para o filho com descrença. Mas, literalmente, depois de alguns minutos, ele também sorriu, e então a mãe e o pai começaram a discutir a melhor maneira de marcar um encontro com a noiva do filho. Tony ficou de pé por mais alguns minutos e depois foi para seu quarto sem dizer nada aos pais. Ele entendia que momentos embaraçosos provavelmente não poderiam ser evitados, mas como Kate estava tão ansiosa para conhecer seus pais, ele teria que organizar tudo. Essa seria a única maneira de ter a chance de conhecer o pai dela, que era dono de uma grande empresa. Depois, seria fácil conquistar a confiança e o favor dele e se casar com Kate em troca de um presente de casamento muito atraente.
O principal é não se apressar demais, porque se a moça não perceber nada por amor, seus pais ficarão especialmente atentos ao comportamento do rapaz e às suas ações. Os dias seguintes passaram despercebidos. Embora Tony estivesse muito preocupado com a próxima reunião com seus pais, tudo correu bem. Não houve problemas ou mal-entendidos. A garota teve uma conversa muito satisfatória com a mãe e o pai, que não fizeram perguntas desnecessárias nem disseram uma palavra sobre as aventuras passadas do filho. De modo geral, a reunião correu bem e todos ficaram satisfeitos. Agora era só uma questão de conhecer os pais de Kate e começar a ganhar ativamente a confiança deles para construir um ótimo relacionamento com eles. Logo após o término da reunião, Tony, acompanhando a garota até sua casa, perguntou: "Quando devo conhecer seus pais agora?" "Estou ansioso para conhecer as pessoas que criaram esse anjo." O rapaz beijou a mão de Kate e depois olhou para ela com severidade. "Acho que não vale a pena se apressar em uma reunião. Meu pai é uma pessoa muito concreta, então ele pode não causar a melhor impressão em você. Acho que devemos apresentá-la um pouco mais tarde, quando ele perceber que nosso relacionamento é sério o suficiente." "Bem, não, boneca, não acho que seja uma boa ideia. Para isso, para mostrar aos seus pais a seriedade das minhas intenções, basta que você os conheça, e então eles perceberão que a filha deles está em boas mãos e deixarão de se preocupar com você. Parece-me que seu pai se sentirá muito mais confortável se souber exatamente onde você está e com quem, e então você não terá que passar meia hora toda vez explicando a ele que eu sou boa." Houve situações em que Kate teve de explicar por muito tempo que seu namorado tinha boas intenções, que não estava tentando prejudicá-la de forma alguma e que se importava com ela. Por um lado, a menina entendia a preocupação do pai e tentava reagir com calma a essas situações, mas, por outro lado, não entendia por que ele não podia simplesmente confiar nela e se acalmar, já que ele havia lhe dito centenas de vezes que ela estava em boas mãos. Como consequência, às vezes ela até se tornava a causa de brigas, e é por isso que as palavras de Tony pareciam muito razoáveis para ele. "Sabe, você tem razão, acho que vocês deveriam se conhecer melhor, e então meu pai perceberá a pessoa maravilhosa que você é." Ela sorriu. É claro que Tony não estava tão preocupado com o fato de seu pai ligar para Kate e estragar o humor dela com isso, mas com o tempo que ele teria que gastar com o relacionamento adicionalmente se não conhecesse os pais da garota o mais rápido possível. Como resultado, ele a pressionou gentilmente para que tomasse uma decisão a favor do encontro em vez de adiá-lo. Felizmente para o rapaz, a moça estava com os pais da moça. Felizmente para o rapaz, a moça não suspeitou de nada e marcou o encontro para o fim de semana seguinte. Isso deveria ter sido tempo suficiente para se preparar para as inúmeras perguntas dos possíveis parentes, especialmente porque ele já sabia muito sobre a família dela. Os pais de Kate não tinham aceitado muito bem a notícia de que estavam se conhecendo. Seu pai não queria aceitar o fato de que a garota já havia chamado um cara estranho para sua casa e prometido um encontro com ambos os pais. Ele estava muito desconfiado, mas não tinha escolha. Julia insistiu que a reunião deveria ocorrer normalmente, de acordo com todas as regras, para que eles soubessem exatamente com quem a filha estava se comunicando e entendessem suas intenções, para que não se preocupassem com o local onde ela estava e com quem estava passando o tempo, e assim por diante. Após algumas breves conversas, foi tomada uma decisão positiva com relação à reunião. Kate enviou uma mensagem de texto para Tony e tudo correu bem. Eles concordaram em se encontrar com você neste fim de semana. Eles o aguardarão para o jantar. Depois de receber a mensagem, a alegria do rapaz não tinha limites. Tudo estava indo exatamente como planejado, não havia problemas ou complicações, então ele podia relaxar e aguardar ansiosamente o encontro. Ele tinha certeza de seu sucesso. E assim, finalmente, chegou o dia da reunião. O rapaz até vestiu um terno para causar uma boa impressão logo na entrada. Ele foi extremamente educado com Kate naquele dia, e era óbvio que, apesar de toda a confiança que tinha em suas próprias habilidades e charme, o rapaz ainda estava preocupado. A moça lhe deu algumas dicas sobre como se comportar com os pais, sobre o que não falar com o pai e em quais pontos ele deveria prestar atenção especial no jantar.
É claro que ela também o advertiu de que seu pai poderia ter alguns preconceitos e, portanto, suas palavras não deveriam ser levadas muito a sério. Mas o garoto estava preparado para tudo isso. Ele percebeu que não seria fácil conquistar a confiança e ter uma boa atitude, mas teria de tentar. Durante o jantar, Julia fez um mínimo de perguntas, e quanto mais ela ouvia o diálogo do namorado da filha e do marido, que estava interessado em literalmente cada momento da vida do garoto. Harry ficou sabendo não apenas sobre sua família e seus planos para o futuro, mas também sobre seus relacionamentos anteriores, suas habilidades profissionais, suas intenções em relação a Kate, e assim por diante. Algumas das perguntas eram de péssimo gosto, mas depois de cada exclamação de Kate, Tony se voltava calmamente para ela e respondia que estava tudo bem e que ele poderia responder a pergunta sem muitos problemas. Durante todo o jantar, o rapaz foi excepcionalmente positivo. Ele foi educado não apenas com Kate, mas também com a mãe dela, recusou-se a beber álcool porque planejava se preparar para um projeto na universidade depois que o jantar terminasse, e tudo mais. De modo geral, apesar de todos os seus esforços, ele estava extremamente otimista quanto à aprovação de um relacionamento com a filha. No final, o jantar foi tão bem quanto poderia ter sido e, ao término, ele ouviu as palavras de agradecimento do pai de Kate, Harry. "Bem, no final das contas, vejo que você não é um cara mau", disse o homem, determinado e que sabe quais são suas metas e ambições. "Acho que você será um grande especialista em sua área, talvez até haja um lugar para você em minha empresa no futuro. Foi um prazer conhecê-lo. Espero que você continue sendo tão bom quanto é agora e trate bem minha filha." Ele apertou a mão de Tony. "É claro que tenho certeza de que as coisas só vão melhorar daqui para frente", respondeu o rapaz. "Também foi um prazer conhecê-lo. É interessante conversar com alguém que não é da minha família. É interessante conversar com alguém que é um profissional em seu trabalho e sabe exatamente o que quer da vida. E também foi um prazer conhecer sua adorável esposa. Agora está claro por que Kate é tão bonita. Estou ansioso para encontrá-lo novamente. Desejo a você tudo de bom." Depois disso, o rapaz beijou sua amada e se dirigiu à saída. Já era bem tarde, por isso, foi decidido que iriam passear juntos amanhã e que hoje descansariam bem, pois logo começaria a primeira sessão na universidade, que prometia não ser das mais fáceis. Kate havia perdido muitas aulas devido a competições e treinamentos constantes e, portanto, teve que preencher os enormes problemas de conhecimento que tinha. Por sorte, Ariana, que era muito boa em muitas matérias, chegaria amanhã de manhã e prometeu ajudar a amiga. As semanas seguintes foram de constante estudo e preocupação. Inúmeros exames e créditos, preparação constante e uma enorme quantidade de treinamento antes do ano novo, tudo isso deixou a garota exausta. Sua única salvação era seu amigo e namorado, que estava sempre perto dela e encontrava tempo todos os dias para animá-la e encontrá-la pelo menos por alguns minutos. E agora todos os exames foram encerrados, todos os relatórios foram aprovados com sucesso, e agora ela pode relaxar e se preparar para o novo ano. Desde que era uma garotinha, Kate sempre gostou muito desse feriado em particular. Para ela, parecia ser a época mais mágica do ano. Embora não acreditasse no Papai Noel, ela tinha certeza de que a véspera de Ano Novo era quando os verdadeiros milagres aconteciam. Uma grande festa foi organizada. Não apenas os alunos foram convidados, mas também alguns professores e até mesmo os pais. É claro que Tony convidou para a festa os pais de sua namorada, com quem, a propósito, ele tinha um ótimo relacionamento. Ele estava em contato constante com o pai da garota, elogiando a mãe dela sempre que a via. Ele aparecia cada vez mais frequentemente entre os convidados, e os próprios pais o convidavam para jantares ou apenas para o chá, porque sua companhia era tão agradável e solícita. É claro que Kate ficou feliz, pois temia que seu namorado não se desse bem com seus pais. Tony sempre discutia assuntos de trabalho com o pai de Kate. Ele fazia muitas perguntas e se interessava por todos os detalhes, e em todas as oportunidades, dizia que sempre quis provar que era um cogerente, que era dono de parte da empresa e que ajudava a resolver problemas sérios. Que é isso que ele almeja e é por isso que está estudando muito em sua área e também recebe educação à distância para se desenvolver em todas as direções importantes.
Ao mesmo tempo, ele mencionou repetidamente que tem um estágio muito gratificante, no qual frequentemente recebe características positivas. Harry incentivou essas aspirações, pois ele próprio costumava ter várias formações e trabalhar ao mesmo tempo, e também procurava maneiras de usar toda essa prática nas direções certas. Ele conseguia se ver no garoto quando jovem, mas não conseguia descobrir o que ele era, por mais que tentasse. No final, Harry decidiu que todas as suas preocupações e desconfianças eram porque ele não queria deixar sua filha chegar à idade adulta. Que ele não está preparado para colocá-la nas mãos de um estranho, mas, ao mesmo tempo, não há problemas diretamente com Dimitri. Ele sempre esteve exclusivamente no lado positivo e fez o melhor que pôde para agradar Kate. Depois de várias conversas, Harry e Julia chegaram à conclusão de que sua filha encontrou um ótimo rapaz, com quem, muito provavelmente, será feliz no futuro. É claro que é impossível dizer com certeza se esse será o caso, a vida colocará tudo em seu devido lugar. Harry compartilhou várias vezes suas preocupações e alguma desconfiança em relação ao namorado da filha ao conversar com a esposa, mas Julia não viu nada de errado com ele, e é por isso que todas as vezes ela conseguiu mudar a opinião do marido e acalmá-lo. Mas se ela tivesse dado ouvidos às palavras dele naquela época, se não tivesse confiado no rapaz que lhe parecia perfeito, talvez a história tivesse sido um pouco diferente? E então chega a véspera de Ano Novo. A festa é incrível, emocionante e memorável. Tudo é decorado de tal forma que cada pessoa não apenas se sente na mais tranquila e agradável atmosfera, mas também sente o milagre do Ano Novo, imerso na atmosfera de um conto de fadas. Tony se esforçou muito para decorar o chalé, que ele alugava com frequência. Sim, todos os eventos não eram realizados em sua casa, mas em território neutro, o que era mais adequado para ele. É claro que a atmosfera foi criada por um motivo. Não se deve esquecer que o cara tinha um certo plano, que ele seguiu com sucesso. Ele não estava pensando em se apaixonar por Kate de verdade, nem mesmo queria dar uma chance ao relacionamento. A única ambição que ele tinha era terminar o que havia começado o mais rápido possível e obter uma parte dos negócios do pai dela, com quem ele tinha um relacionamento muito bom. O único problema que permanecia sem solução era a questão do casamento, porque Tony tinha quase certeza de que o motivo mais convincente para dar a ela uma parte do negócio seria um presente de casamento. E assim, depois que o sino bateu meia-noite, depois que os primeiros parabéns soaram e dezenas de fogos de artifício foram lançados no céu, o rapaz se ajoelhou e ofereceu a moça como sua esposa. Não houve nenhum discurso preparado, tudo foi simples e lacônico. E Kate aceitou. A decisão de fazer um pedido de casamento ocorreu ao rapaz no momento em que ele estava pensando em como fazê-lo, para minimizar a probabilidade de receber uma recusa. Ainda assim, o casal não estava namorando há muito tempo, e havia o risco de a moça recusar ou pedir para esperar para que eles pudessem se conhecer melhor, passar mais tempo juntos e assim por diante. Ele se lembrou de que Kate sempre dissera que acreditava no milagre da véspera de Ano Novo, e que era a noite em que muitas pessoas tinham os eventos mais importantes de suas vidas e todos os seus desejos eram realizados. Além disso, a atmosfera seria relaxante e alegre e, sim, haveria um grande número de pessoas ao redor, diante das quais seria um tanto constrangedor recusar. Como resultado, o rapaz decidiu que não haveria opção melhor do que a véspera de Ano Novo e, portanto, além de preparar a festa, ele se preocupou em encontrar uma aliança de casamento. E acabou encontrando-a no último momento. O consentimento recebido deixou o rapaz incrivelmente satisfeito, pois agora ele tinha apenas alguns passos simples para realizar seu sonho. Faltava apenas realizar a cerimônia de casamento e receber um presente. É claro que ainda é preciso abordar cuidadosamente a questão do presente, preparando a moça para o fato de que ela precisa ter sua própria versão de renda para uma vida normal, o que permitirá que ela não precise de nada. Os preparativos para o casamento começaram rapidamente. Felizmente, a própria Kate queria realizar a cerimônia o mais rápido possível e, por isso, Tony nem precisou persuadir sua futura esposa a não adiar os preparativos em um longo prazo. Kate dedicou muito tempo aos estudos e à educação, e teve tempo para responder a uma enorme quantidade de perguntas sobre a preparação da cerimônia de casamento. E com tudo isso, ela ainda tinha muita energia e força para se encontrar com amigos e com seu futuro marido fora dos eventos principais.
Nos primeiros dias, os pais de Kate ficaram muito cautelosos com a proposta do rapaz, embora o relacionamento deles fosse muito bom. O principal problema era a rapidez da decisão, pois eles achavam que os jovens se conheciam muito pouco e, portanto, precisavam de um pouco mais de tempo para se conhecerem um pouco melhor, saberem todos os defeitos um do outro e, pelo menos, morarem juntos um pouco antes de tomar uma decisão tão responsável. Mas, é claro, os jovens não deram ouvidos a ninguém e tinham certeza de que haviam tomado a decisão certa de todos os pontos de vista possíveis. Em 2 meses, os preparativos para o casamento estavam quase concluídos, e havia perguntas sobre o presente para os jovens nesse dia. Veja bem, meu amor, comecei como um futuro marido, que logo terá de morar sozinho e, portanto, uma ótima solução seria ter alguma oportunidade de ganhar dinheiro de forma independente e se sustentar sem a ajuda dos pais. Mas eu ainda não sei como fazer isso. Sim, seria ótimo viver completamente por conta própria e não depender de ninguém, respondeu Kate, para que pudéssemos fazer o que quiséssemos. Houve silêncio na sala por alguns minutos, e então a garota disse: Posso conversar com meu pai sobre nos dar uma parte de seu negócio como presente de casamento, o que nos permitiria obter uma renda passiva. Assim, não precisaríamos nos preocupar com as mensalidades, não teríamos de abandonar a escola para trabalhar e ainda teríamos tudo o que precisamos. É claro que não sei se eu concordaria, mas podemos tentar tornar essa ideia realidade, não é mesmo? Essas eram as palavras que Tony queria ouvir de sua futura esposa. Entretanto, para não causar apreensão, ele ainda disse: Podemos conseguir tudo e de forma independente, trabalharemos duro e, então, você poderá abrir seu próprio negócio. Mas, é claro, se você tiver a ajuda dos pais deles, será muito mais fácil começar a se desenvolver. Mas mesmo que eles se recusem, não se preocupe, querida, nós conseguiremos tudo sozinhos. Não se preocupe, o rapaz pegou a mão da garota e a beijou gentilmente, levantando lentamente o olhar para ela. Para não arrastar todo esse processo, Kate decidiu conversar com seu pai no dia seguinte. A conversa não foi das mais fáceis, mas resultou em uma resposta positiva. Seu pai concordou em abrir mão de parte da empresa, mas somente com a condição de que a filha fosse filmada. Somente esse acordo lhe convinha completamente, porque o homem não sentia total confiança. Em geral, Tony estava feliz com esse acordo. É claro que ele queria que uma parte da empresa ainda fosse gravada com ele, mas mesmo que metade da empresa fosse gravada com sua futura esposa, no divórcio, pelo menos 1/4 seria dado a ele, de acordo com os procedimentos atuais. Essa participação será mais do que suficiente para que ele viva bem e receba alguma renda regular. Mas, mesmo nesse caso, se o lucro não for tão atraente, você pode simplesmente vender 1/4 da empresa e receber uma quantia muito decente de dinheiro, que cobrirá todos os caprichos dele por pelo menos os próximos 10 anos, e então você poderá pensar em algo novo. Ou investir o dinheiro em qualquer negócio, que se desenvolverá gradualmente e ainda trará alguma lucratividade ao Tony por um longo período de tempo. Resta apenas participar do casamento, ganhar um presente e depois declarar sua decisão de se divorciar. Ou até mesmo fazer com que a moça o deixe em paz porque ele não é tão branco e fofo, como ela pensava. Mas, depois de pensar em divórcio, o mais importante agora é conseguir um papel e realizar a cerimônia de casamento o mais rápido possível. No geral, o casamento foi bastante calmo, exatamente como os recém-casados esperavam. Não houve brigas nem confusão, apesar do fato de que muitos convidados foram convidados para a cerimônia. Após o término da parte oficial da cerimônia, começaram as muitas felicitações de amigos e familiares. É claro que também houve presentes. Mas o principal presente que Tony não podia esperar era que o pai da noiva, por algum motivo, adiasse constantemente a entrega do presente, apenas fizesse um brinde e depois se sentasse em seu lugar, sem dar nada aos jovens. Isso deixou o rapaz nervoso, mas ele não podia perguntar nada diretamente, pois isso poderia afetar negativamente seu plano. Tudo o que restava era esperar. E agora os convidados estavam começando a sair, o amanhecer estava se aproximando, e Tony decidiu perguntar à esposa sobre o presente do pai. Querida, não se preocupe, está tudo bem.
A moça respondeu, depois abraçou seu novo marido, hoje estamos descansando, e amanhã de manhã eles trarão os documentos, que já estão formalizados e assinados. É que o pai não quis levá-los para a cerimônia de casamento, para que não fossem danificados, para que ninguém derramasse champanhe ou deixasse cair comida sobre eles, e então seriam considerados inválidos. É por motivos de segurança. Então todos os documentos foram redigidos, e você e eu somos donos de metade da empresa, estou entendendo? Perguntou ele a Kate. É isso mesmo, minha querida. Toda a papelada foi resolvida, portanto, não precisamos nos preocupar em alcançar a independência e a estabilidade financeira em nosso futuro. Vamos viver felizes para sempre, como em todos aqueles filmes românticos que você e eu costumávamos assistir com tanta frequência. Na verdade, Tony não suportava assistir a esse tipo de filme, mas era nesses momentos que o rapaz e a moça se aproximavam o máximo possível e surgia a oportunidade de entender de forma simples e rápida o que exatamente Kate gostava. Como resultado, o rapaz analisou várias dezenas de filmes desse tipo para formar uma ideia completa de uma esposa em potencial e encontrar a melhor abordagem para ela. Além disso, foi a partir dos filmes que ficou claro como se comportar melhor com Katy, de modo que ela ficou louca por ele. Agora que todos os papéis estavam assinados, faltava apenas um momento para decidir sobre o divórcio. Há algum tempo, Tony vinha se interessando pela melhor amiga de Kate, Ariana, que não se opunha a socializar e até demonstrava algum interesse em troca. É claro que ele não disse nada à sua noiva, caso contrário, seria muito difícil manter o relacionamento. E aqui, na cabeça do rapaz, a variante ideal amadureceu. Ele decidiu simplesmente trair sua noiva na primeira noite de núpcias, e então ela certamente decidirá se divorciar dele imediatamente, porque tal humilhação não tolerará nenhuma moça que se preze. E, como resultado do divórcio, ele ficaria com uma parte da empresa, além de passar a noite com a própria beldade, com quem ele estava tentando se aproximar desde o momento em que ela apareceu na cidade. Ele sacou o celular e mandou uma mensagem para Ariana: "Voi, estou realmente ansioso para passar a noite com você. Vá em frente, tenho certeza de que você vai adorar." Do outro lado do corredor, o celular da garota vibrou. Ariana olhou para a tela, depois de volta para o rapaz e sorriu. Chegou uma mensagem: "É muito cruel fazer isso na noite de núpcias do meu melhor amigo e da sua esposa?" Sorrindo, o rapaz respondeu: "Acho que isso não importa. De repente, percebi que a única razão pela qual estou com Kate todo esse tempo é porque gosto de você até o ponto da insanidade. Tome esta noite, eu prometo que você nunca vai esquecer." Não houve resposta da garota por alguns minutos, então o telefone do rapaz vibrou novamente e ele leu na tela: "Eu também gostei de você. Ok, estou dentro. Encontre-me no hotel às 22 horas. Para o rapaz, trair era algo comum e, portanto, ele nem se preocupou antes de fazer tal coisa. Além disso, ele estava até feliz pelo fato de a melhor amiga de sua noiva ser uma garota. Ele não precisava pensar em com quem passar a noite para se divorciar de vez. Só faltava executar tudo o que havia sido planejado e declarar que voltaria para casa sozinho pela manhã. E, algumas horas depois, Tony simplesmente desapareceu da cerimônia solene de casamento, assim como a melhor amiga da noiva. Por mais que os convidados tentassem encontrá-los, e por mais que os pais de Tony ligassem para o telefone dele, tudo foi em vão. Kate e seus pais não tinham dúvidas. Decidiram ficar na casa do jovem casal para que a garota não ficasse tão triste e solitária, e para que esperassem juntos pelo cara que havia feito uma coisa tão feia no dia do casamento. Tony só apareceu pela manhã. Ele entrou na casa que ele e Kate compartilhavam, a casa que eles haviam alugado nos últimos 2 meses, e logo na entrada declarou: "Aprenda com sua amiga, cara. Eu nem sabia o que ela podia fazer na cama. É uma noite que não esquecerei por muito tempo, mas uma noite com você eu não teria lembrado. Ainda bem que não fiquei com você, senão eu teria que dormir, não teria conseguido aproveitar de qualquer forma." Ele sorriu, depois olhou para os papéis sobre a mesa. Vejo que seus pais mantiveram a promessa e fizeram um presente para o nosso casamento. Isso é muito bom. Agora não precisaremos mais trabalhar, podemos viver a vida que quisermos e não nos negarmos nada, disse Tony, e depois foi até os papéis para dar uma olhada.
Mas Kate pegou os papéis da mesa, sem nem mesmo dar a ele a chance de olhar para eles. Ele apenas sorriu, lançou um olhar sarcástico para a garota e disse: Querida, não se esqueça de que não é apenas a sua parte, é a nossa parte comum, somos marido e mulher. Agora teremos tudo em comum com você. E meus amantes também serão comuns, porque ela está cansada de dividir constantemente a cama com um tronco. Era evidente o quanto era desagradável para Kate ouvir tudo isso. Mas ela ficou calada, não disse nada em resposta e apenas olhou para o homem que estava sendo horrível. Ela não reconhecia o homem por quem havia se apaixonado tão profundamente. Ela não entendia como em uma noite a atitude pode mudar tanto, e como você pode jurar estar apaixonado ontem, e hoje dizer que ele sempre trará amantes, porque sua esposa não combina com ele. Você está errado. Nós não somos marido e mulher. Hoje pedirei o divórcio, e você ficará sem nada, e eu continuarei minha vida feliz e despreocupada, mas apenas sem você, disse Kate com uma voz calma. De repente, percebi que não preciso de um marido assim, que se comunica pelas costas com minha melhor amiga e me traiu com ela em nossa primeira noite de núpcias. Percebi que não quero viver com você, e meu pai estava certo em desconfiar de nosso relacionamento. Gostaria de tê-lo ouvido desde o início, e agora terei 2 carimbos em meu passaporte que me lembrarão constantemente do erro que cometi. Ainda bem que não tivemos filhos juntos, ou você teria arruinado a vida de outras pessoas. De qualquer forma, querida, você pode arrumar suas coisas e seguir seu caminho. A carta de divórcio chegará ao seu local de registro, e espero que nós dois nunca mais nos cruzemos. Kate cruzou os braços sobre o peito, esperando que o homem fosse fazer as malas. Mas ele sorriu novamente, e depois praticamente gargalhou. Você acha que é tão fácil assim? Não é à toa que eu pensei todo esse tempo que você era uma garota extremamente estúpida. Após o divórcio, 1/4 da empresa de seu pai ficará para mim, pois, de acordo com a lei, todos os bens obtidos no casamento são considerados adquiridos em conjunto e, portanto, divididos igualmente entre os cônjuges. Acontece que, independentemente de você ficar comigo ou não, não importa, eu ainda terei um relacionamento direto com a empresa. Se eu quiser administrá-la e ser pago pelo resto da vida, e se não quiser ter nada a ver com você, simplesmente a venderei para que sua família não fique tão feliz. Era óbvio que Tony estava muito satisfeito com a esperteza com que havia conseguido enganar a todos e fazer com que tudo desse certo, de modo que ele conseguiu ficar com a empresa no final das contas. Ele se recostou e olhou de forma zombeteira para a garota, que não sabia o que dizer. Mas então uma voz foi ouvida atrás dele. Não foi por acaso que eu não confiei em você todo esse tempo, foi o pai de Kate, que ouviu perfeitamente toda a conversa da sala ao lado, afinal meu instinto profissional não falhou, e você realmente se revelou um simples trapaceiro que brincou com os sentimentos da minha filha. Foi assim que a situação se tornou interessante. Muito interessante, respondeu Tony, especialmente quando se trata de privá-lo de 1/4 da empresa porque sua filha não passa de uma pessoa imprudente e frívola que se casou com o primeiro homem que conheceu, apesar dos inúmeros avisos de suas amigas. De fato, minha filha foi imprudente, mas não tenho nada a perder. Bem, se 1/4 da empresa não é nada para você, então sim, o cara tinha um sorriso no rosto, que ele nem tentou esconder quando falou. Quem disse que eu perdi 1/4 da empresa? Estou lhe dizendo, eu não confiava em você de forma alguma e perdi completamente a confiança no momento em que Ariana veio me visitar e me disse que há alguns dias você vem mandando mensagens para ela e a convidando para sair juntos. Ela me perguntou o que deveria fazer nessa situação, e Kate autorizou que você se comunicasse com ela. É claro que você não é estúpido o suficiente para trair antes do casamento, e é por isso que você tem socializado com Ariana simplesmente fingindo ser amigo dela. Também estávamos cientes de todos os seus encontros e correspondências. Quando Kate me procurou e começou a discutir o presente de casamento que ela queria receber, minha única estipulação foi que ele fosse registrado somente para ela. Então, o que os advogados da minha empresa e eu fizemos foi formalizar metade da empresa no nome da minha filha para que ela pudesse administrá-la sozinha. Sim, mas de acordo com a lei atual, em caso de divórcio, metade dos bens recebidos durante o casamento irá para o meu nome. É isso mesmo, ninguém. De qualquer forma,
continuou Harry, sabíamos que você não se comportaria bem. É por isso que toda a papelada foi feita com Kate exatamente um dia antes de você se casar. Então, acontece que ela é a proprietária legítima de metade da empresa, mas você não tem nada a ver com essa metade e não pode reivindicá-la de forma alguma. Se vocês tivessem um relacionamento familiar feliz, administrariam a empresa juntos e viveriam despreocupados. Mas aconteceu que minha filha ainda não escolheu o melhor homem para ser seu marido e, portanto, agora só ela viverá em riqueza e bem-estar. A propósito, foi Ariana quem sugeriu que eu pedisse permissão para dormir com você por um tio, porque Kate já estava com nojo de você. Agora arrume suas coisas e vá embora, meu jovem, o documento de divórcio será enviado pelo correio para... E assim terminou a história de amor e traição. Acontece que na vida nem tudo é tão simples quanto parece à primeira vista, e até mesmo o amor mais puro e sincero pode ser uma decepção. Todo mundo de contos de fadas pode ser construído apenas para atingir objetivos pessoais egoístas. Mas a regra do bumerangue sempre funciona, e assim todos serão recompensados e punidos por suas ações.